Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmar Sobrinho, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e eu estou aqui com vocês hoje para a gente dar continuidade ao nosso curso de mecânica, tá certo? Vamos estudar agora os temas da queda livre, vamos estudar, deixa eu só fazer aqui, pronto, a canetinha está aparecendo para vocês já. Vamos estudar aqui o conteúdo de queda livre e lançamento vertical, tá certo? Também a continuação do nosso curso e estudar o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, tá? Só que o lançamento horizontal e oblíquo eu vou dividir, vou colocar em outros vídeos, tá certo? Para vocês. Vamos falar então de queda livre e lançamento vertical. Estamos aqui já no finalzinho do curso de cinemática, tá certo? Isso já é lá, tá no finalzinho do nosso curso de cinemática, aplicando já os conceitos que estudamos de grandezas vetoriais, para então a gente poder dar continuidade num curso de dinâmica, tá certo? Professor, o que eu preciso saber sobre queda livre e lançamento vertical? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, de novo, coisa nova na sua vida, nada, tá? Você não precisa saber nada de novo, de novidade. Na verdade, queda livre e lançamento vertical, como lançamento horizontal, como lançamento oblíquo, eles são aplicações do que vocês já conhecem de cinemática. Então você pega o conteúdo que a gente já conhece de cinemática, tudo aquilo que a gente já sabe sobre o movimento uniforme e sobre o movimento uniformemente variado, e a gente aplica, tá certo? E também o que a gente conhece sobre as grandezas vetoriais, a gente aplica esse conhecimento, tá bom? Na queda livre e lançamento vertical, seja no lançamento horizontal, seja no lançamento oblíquo, tá bom? Então, na verdade, isso aqui a gente pode tratar isso aqui como problemas que nós estamos resolvendo utilizando o nosso conhecimento de cinemática, tá bom? Então, o que é a queda livre, professor? O que é o lançamento vertical? Primeiro vamos para a queda livre. O que é a queda livre? Queda livre é quando você tem um objeto que ele é solto aqui de uma determinada altura em relação ao nível de referência que pode ser o solo. Por exemplo, eu podia dizer aqui para vocês, tá? Vou até deixar aqui. Eu podia falar aqui para vocês que isso aqui, que esse daqui é o meu nível de referência aqui, é o solo, tá bom? Posso falar, ó, que é o solo. Você está vendo que o ponto preto aqui é onde o corpo vai cair, tá? Tá logo acima aqui do solo, chega no solo. Então o pontinho preto está representando esse meu objeto, tá? Esse corpo, né? Como um corpo pontiforme, e aí esse corpo ele vai caindo aqui, tá certo? Então esse corpo ele pode ser solto daqui, de uma determinada altura, para ele cair, aí ele pode ser abandonado, é uma palavra que as questões gostam muito, tá? O corpo pode ser abandonado a partir de uma certa altura em relação ao solo, ou esse corpo ele pode ser jogado aqui para baixo com já uma determinada velocidade inicial, tendo alguma velocidade inicial. Então ele pode ser abandonado, aí você já sabe, ó, abandonado significa que a minha velocidade no início vai ser zero. Ou esse corpo ele pode ser jogado daqui de cima. Mas eu sei o seguinte, que tanto faz se ele for abandonado ou se ele for jogado, você sabe que esse corpo ele vai ter eu vou colocar aqui em vermelhinho, ele vai ter uma aceleração apontando aqui para baixo. Essa aceleração que o corpo tem e aponta aqui para baixo, tá? Essa daqui é a nossa aceleração da gravidade. Então ele tem aqui uma aceleração da gravidade G apontando aqui para baixo, né, professor? Essa aceleração da gravidade, a gente vai considerar aqui G, ela como sendo aproximadamente quanto? Vamos colocar que ela é igual aqui a 10 metros. Nossa, espera aí. 10. Vamos lá. Ela vai ser, então, de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela faz a nossa velocidade variar 10 metros por segundo a cada segundo, né? Ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, se eu estou colocando ela aqui como sendo positiva, é porque eu já estou falando para vocês que eu estou considerando então, que aqui para baixo, ó,
Aqui para baixo é tudo positivo, né? Aqui para baixo, então, tudo cresce positivo, pessoal. Então, é positivo aqui para baixo, tá? Então, se estivesse subindo, eu ia considerar que essa gravidade seria negativa se eu tivesse escolhido meu eixo apontando para cima positivo. Ora, mas quando esse corpo estiver caindo aqui, quando esse corpo estiver caindo, ele vai cair sempre com essa aceleração. Então, essa aceleração é constante, quer dizer que estamos falando, estamos trabalhando com um movimento do tipo movimento. Aqui, professor, ele é retilíneo, porque a trajetória é uma reta, só que ele é uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Característica disso aqui, a gente já estudou que a aceleração é constante. Então, quando eu for estudar esse movimento, eu vou estudar, professor, simplesmente todas aquelas equações que a gente conhece para o movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são elas, professor? A gente sabe que S, posição, é igual a S0 mais V0t mais a metade de A, que é a aceleração, t ao quadrado. A gente sabe que V é igual a V0 mais a t, né? Essa aqui é aquela que a gente conhece como sorvetão. Essa daqui é aquela que o vovô ainda tenta, né, professor? Pronto, só tenta. E aqui a gente tem a equação do Torricelli, que é o seguinte. Eu tenho que V ao quadrado, é aquela quando a gente não tem o tempo, né? Nem tem o tempo, nem quer saber do tempo. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a distância que você está percorrendo. Nota que são as equações que a gente já conhece do movimento uniformemente variado. Então, basta aplicar essas equações a esse movimento do corpo caindo e a gente tem o nosso estudo de queda livre, tá certo? Então, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, esse corpo aqui, professor, ele está caindo, eu sei que o movimento é uniformemente variado, tá bom? Além disso, eu estou vendo que ele vai adquirir uma velocidade, vamos supor que ele inicia aqui com a velocidade inicial de zero. Só que depois ele vai adquirindo a velocidade, que eu vou representar aqui como a seta azul. Essa seta azul vai estar aqui, ó, quando ele começar a cair, né? Porque agora a velocidade é zero, lá em cima. Aí ele começa a cair, ele vai ter uma velocidade aqui, vai ter uma velocidade aqui, tá? Uma velocidade lá embaixo, mas sempre assim, ó. Quando ele começa a ter essa velocidade, a velocidade aponta aqui sempre para baixo, tá certo? Ora, como está apontando para baixo, eu estou dizendo que para baixo é positivo, quer dizer que meu movimento é progressivo. Progressivo e acelerado, porque a minha velocidade vai estar sempre apontando na mesma direção e sentido da aceleração. Ah, professor, então se essa velocidade, se esse eixo, eu tivesse orientado ele para cima, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que se o eixo está orientado para cima, agora o meu movimento não era mais progressivo, porque progressivo retrógrado quer dizer que está apontando no sentido positivo ou negativo do que eu orientei aqui meu eixo, né? da posição, deslocamento do corpo, para onde o corpo está indo. Se ele está andando no sentido positivo ou se ele está retornando, está andando no sentido negativo. Quer dizer, se para cima fosse positivo, aí eu teria um corpo que teria um movimento retrógrado, mas também acelerado. Por que acelerado? Porque, de novo, ó, a aceleração não muda aqui, a velocidade estão apontando para o mesmo lugar. Então, ele está sendo acelerado, tá bom? Agora, vamos lá. Quer dizer, tudo isso a gente estudou lá, ó, quando estudou o movimento uniformemente variado. Ah, professor, está certo. Agora, esse corpo está caindo, tá certo? Vamos estudar o que está acontecendo com o corpo? Tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou fazer um tracinho primeiro verde. Ele cai daqui para cá, ó. Ele anda isso aqui, tá? Ctrl Z. Deixa eu fazer isso aqui melhorzinho aqui. Ah, pronto. Aqui. O corpo, ele anda isso aqui. Pronto. Ele se move desse ponto para esse. E eu quero saber, professor, quanto é que esse corpo se moveu aqui, se ele fez isso, se ele andou desse ponto até esse, em um tempo de 1 segundo.
Estou falando para vocês que daqui para cá, ó, o meu corpo andou em um tempo. Vou voltar aqui, colocar a caneta. Pronto. Daqui para cá, esse corpo andou aqui, ó, em um tempo que foi de 1 segundo, tá? 1 segundo. Professor, só que ele está no movimento uniformemente variado. A velocidade inicial desse corpo, ó, a velocidade inicial, então, do corpo, velocidade inicial, era de 0, que ele foi abandonado. Ele foi solto daqui e andou durante 1 segundo. Ora, se ele saiu com a velocidade de 0, andou 1 segundo com essa aceleração aqui, ó, eu posso utilizar essa equação e eu sei qual é a velocidade final dele. Qual vai ser a velocidade final dele? É fácil, professor. 0 aqui, andou 1 segundo com 10, né, metros por segundo ao quadrado. É só pensar também que essa aceleração está me dizendo o quê? Essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado diz que a velocidade do corpo está aumentando, que é acelerado, ó, aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que se passou 1 segundo, ele aumentou 10 metros por segundo. Então, a nova velocidade do corpo agora, ó, vai ser de 10 metros por segundo. Se eu pedir para você calcular para mim quem é a velocidade média aqui, aí você lembra que no movimento uniformemente variado, como o movimento é uniformemente variado, vale que a velocidade média ela é igual à soma das velocidades aqui, ó, entre dois pontos sobre 2. É a média dessas velocidades. Isso é a velocidade média. Lembra que isso aqui só funciona porque eu estou no movimento uniformemente variado. Ah, professor, está certo. Então, a velocidade média é a média de 0 e 10 dividido por 2. 0 mais 10, 10 sobre 2, 5. A minha velocidade média aqui, ó, aqui então, a minha velocidade média vai ser de 5 metros por segundo. Como ele andou com essa velocidade média durante 1 segundo, quer dizer que ele andou aqui uma distância de 5 metros. De novo, andou com a velocidade média de 5 metros por segundo durante o tempo de 1 segundo, então ele andou aqui 5 metros, tá certo? Agora, daqui, ó, ele veio, continuou se deslocando aqui, ele veio daqui para cá em mais 1 segundo. Em mais 1 segundo. Então vamos lá. Ele andou daqui até aqui, ó. Ele andou agora em mais 1 segundo. No tempo de 1 segundo. Só que a velocidade inicial dele, a velocidade dele nesse ponto aqui, ó, não era 0. Por isso que ele andou mais, professor. Porque a velocidade no início dele, nesse ponto aqui, agora é o final que eu tive aqui no 1 segundo anterior, né? A velocidade inicial daqui para cá é igual à velocidade final daqui para cá. É a velocidade que ele tem quando chega aqui, que é de 10. Então, a velocidade inicial dele aqui são 10 metros por segundo. Ele tem uma velocidade final de quanto? Ora, de novo, aplica aceleração. Está aumentando 10 metros por segundo por segundo. Se era 10, passou 1 segundo, agora a velocidade final dele é de 20 metros por segundo. E daqui eu tiro que a velocidade média é quanto? 10 mais 20 sobre 2. 30 sobre 2. Velocidade média, então, desse cara aqui, ó, vai ser de
15 metros por segundo, 30 sobre 2. Ah, professor, se é de 15 metros por segundo e ele andou 1 segundo, aqui ele andou 15 metros. Tá vendo? Ah, tá certo. Aqui ele andou então 15 metros. E quanto ele andou? E quanto ele andou agora? Deixa eu trazer aqui em outra cor, trazer vermelho agora. Quanto ele andou daqui, vamos lá, daqui para cá, até o final, até chegar ali no chão. Quanto ele andou daqui até aqui? Ah, deixa eu vermelho e vamos lá. Daqui para cá, gente, de novo, como é que ele faz? Ele anda um tempo agora também de 1 segundo. Você vê que eu fixei que entre cada passo aqui do nosso estudo é um tempo de 1 segundo. Só que ele já começa com a velocidade maior. A velocidade dele no início é de 20 já aqui, né? A velocidade inicial dele aqui já é 20, né? A velocidade inicial dele aqui, ó, já é 20, por isso que ele vai andar mais já. Vão ser 20 metros por segundo. Então, a velocidade final dele vai ser de quanto? Se ele está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo, em 1 segundo sai de 20 para 30. Tudo bem, 20 para 30 metros por segundo. Então, a velocidade média dele vai ser 20 mais 30, que é 50 sobre 2. Ó. Um mais o outro sobre 2. 20 mais 30, 50 sobre 2, 25. Então, a velocidade média dele vai ser igual a 25 metros por segundo. Se ele faz isso durante 1 segundo, quer dizer que aqui, se ele anda 25 metros por segundo, em 1 segundo ele andou 25 metros. Aí eu pergunto para vocês, olha, quanto é que esse cara andou? Quanto é que ele andou daqui até aqui? Aí você me diz, ó, professor, em um tempo de 1, 2, 3 segundos, ele andou 5 mais 15 mais 25. Em um tempo de 1, 2, 3 segundos, ele andou 5 mais 15, que é 20, mais 25, que é 45. Então, ele andou ao todo, aqui o total, aqui, ó, ele andou quanto? 45 metros. Ele andou 45 metros, tá certo? Dava para eu fazer isso aqui de outro jeito? Eu vim analisando aqui 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Só para você entender, ó, que ele vai andar primeiro 5 metros, depois 15, depois 25, tá certo? Professor, mas você poderia resolver isso aqui também da seguinte forma. Você poderia resolver isso aqui da seguinte forma, resolver em azul aqui, tá? A gente podia fazer assim, ó. A questão podia dizer para você, ó, por exemplo, aqui, ó, podia dizer para você que o corpo foi abandonado. Aí você diz, abandonado, velocidade inicial é igual a zero, né? Velocidade inicial é igual a zero, tá? Abandonado, diz isso aqui para você. Aí ele podia dizer assim, ó, e ele caiu durante um tempo de 3 segundos. Então ele caiu aqui um tempo de 3 segundos. E se fala para você que é queda livre, já era. Queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade. A aceleração é igual à gravidade
que a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Pronto. E a questão podia perguntar quanto ele caiu, quanto ele andou. Quem é o ΔS aqui, né? Quem é o ΔS aqui? Aí a gente lembra lá do movimento uniformemente variado. Eu tenho V0, eu tenho T, eu tenho A e eu quero ΔS. Eu quero S menos S0, eu quero ΔS, quero quanto que ele caiu, tá? Aí você olha para cá e diz, qual a equação que eu utilizo? Que tem ΔS, T, V0 e A. Olha, posso olhar para essa daqui, ó. Tá bom? Então aqui eu estou dizendo que S menos S0, passo a 0 para cá, dá ΔS. Não é assim? Aquela equação é a seguinte, vou escrever ela aqui. Ela diz que ΔS, que é S menos S0, é igual a V0T, 0 vezes o tempo, que é de 3 segundos, mais, ó, escrevi ΔS, passei o S0 para cá, ΔS, é igual a V0T, só que V0 é 0 vezes T, que é 3, mais a metade da nossa aceleração. Nossa aceleração são 10 positivo, eu estou considerando isso aqui positivo, vezes o tempo, professor, é 3, fica 3 ao quadrado, 1 meio de AT ao quadrado. Pronto, aqui dá 0, isso aqui fica o seguinte, professor, ó, fica a metade de 10, que é 5, então ΔS é igual a 5 vezes, né, T ao quadrado, que é 9. Ah, professor, então daria que ΔS é 5 vezes 9. ΔS, então, seria de 45 metros. Seria de 40, vamos lá, riscar aqui, pronto. Seria de 45 metros. Nota que você só precisa conhecer o movimento uniformemente variável. Ah, e se eu tivesse agora, então, falei de queda livre. E lançamento vertical? Ora, lançamento vertical, agora eu estou jogando isso aqui para cima, tá? Se eu tivesse jogando ele aqui para cima, eu ia começar com a velocidade, eu ia dar ao corpo, jogando ele para cima, uma velocidade que ia começar em 30 metros por segundo. Ora, se ela ia começar em 30, e a aceleração? Veja, se essa velocidade aponta para cima, vou colocar aqui. Se eu tenho agora uma velocidade aqui, que essa velocidade está apontando para cima, ó, vou colocar em cinza, tá? Então, vou tirar essa nossa velocidade, e agora deixa ela aqui, e agora eu tenho uma velocidade apontando para cima. Se a velocidade aponta para cima, a aceleração para baixo, então esse corpo ele está no movimento aqui, ó, retardado, né? Assim quer dizer que o módulo dessa velocidade está diminuindo com o tempo. Então, olha, se essa velocidade começasse em 30, ele ia perder, ia diminuir 10 metros por segundo a cada segundo. Em 1 segundo, ela ia estar 20. Ah, se aqui ela tivesse 20, em 1 segundo, ela ia estar com 10. Ah, se ele ia estar com 10, em 1 segundo, ele ia estar com 0. Né? Que é o ponto que ele está lá em cima, ponto de inversão do sentido do movimento. Não é assim? Aí mais um segundo, professor, ele está voltando agora, aí ia estar com 10 de novo. E mais um segundo, ia estar com 20 de novo. E mais um segundo, ia estar com 30 de novo. E você saberia, tanto na subida quanto na descida, calcular quem é o ΔS com os nossos conhecimentos aqui de cinemática, tá certo? Lá do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, só para dizer para vocês que aqui não mudou nada do que você já conhece do movimento uniformemente variado, tá bom? E aí depois a gente vai dar continuidade a esse conteúdo estudando o lançamento horizontal. Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau.